Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e hoje nós vamos iniciar a nossa 21ª aula do componente curricular de língua portuguesa, ok? Ainda sobre textos informativos. Hoje a gente vai fazer a leitura de um texto bem bacana sobre Pluft, o Fantasminha. E aí vocês observem bem a leitura desse texto e vejam a característica dele de um texto informativo. Acompanha comigo aí na tela. Cenário: um sótão à direita, uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. No meio, encostado na parede do fundo, um baú, uma cadeira de balanço, cabides onde se vêem penduradas velhas roupas e chapéus, coisas de marinha, cordas, redes, o retrato velado do capitão Bonança, à esquerda, a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Pluft, o fantasminha, brinca com um barco. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa por algum tempo. Então, a gente fez aí a leitura inicial do texto, né? Do Pluft, o Fantasminha. Vamos agora acompanhar comigo a leitura do diálogo entre ele e a mãe dele, tá? Entre o Pluft e a mãezinha. E aí começa o seguinte, com o Pluft falando: mamãe! E aí ela pergunta: o que é Pluft? E aí Pluft, sempre com a boneca de pano, né? Ele pergunta: mamãe, gente existe? Aí ela responde: claro, Pluft, claro que existe. E aí ele fala: mamãe, eu tenho tanto medo de gente. E aí ele larga a boneca. Aí a mãe dele responde: bobagem, Pluft. E aí ele: ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Você viu o que, Pluft? Vi gente, mãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma, e não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma boa surra com esse medo bobo. Qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto. Ao mundo, mamãe? É, ao mundo. Lá embaixo, na cidade. E aí Pluft, muito agitado, vai até a janela, para um pouquinho e... Não. Eu não acredito em gente. Pronto. Aí a mãe dele: vai sim, e acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta para você. Pluft corre até um canto e apanha um chapéu de almirante. Olha, mamãe, olha o que eu descobri. O que é isto? Isso tio Gerúndio trouxe do mar. Pluft, fora de cena, continua a descobrir coisas que vai jogando em cena: panos, roupas, chapéu, etc. E aí ele pergunta: por que tio Gerúndio não trabalha mais no mar, hein, mamãe? Aí ela fala: porque o mar perdeu a graça para ele. Aí, crianças, eu fiz a leitura aí do diálogo entre Pluft e sua mãe. E vocês vão ver aí na telinha da TV de vocês o endereço que vocês vão acessar depois do vídeo, justamente do trecho desse diálogo entre o Pluft e a mãe dele. Acessem, não deixem de acessar. É bem bacana vocês assistirem esse vídeo.
Eu já assisti e gostei. Vocês vão ver que a mesma fala que está aí, escrita no texto, eles estão falando lá no vídeo. E aí é mais emocionante você ver o vídeo e tal. Então é um vídeo de 5 minutos, quase 6 minutos. Acessem esse endereço aí para vocês assistirem e complementarem essa nossa aula de hoje. Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês de língua portuguesa para copiar e responder algumas questões, certo? E nós vamos agora para a primeira questão, que ela fala o seguinte: transcreva do texto a opinião da mãe com relação ao sentimento que o filho revela. Então, lá no texto, que é aquele diálogo que eu li agorinha, a mãe do Pluft, ela fala algo que mostra ali o que ela acha daquele medo dele que ele tem de gente. Então você vai pegar a fala da mãe e vai copiar aí no seu caderno. Primeiro você vai copiar esse enunciado no seu caderno e vai depois colocar a resposta. Então você vai escrever aí: transcreva do texto a opinião da mãe com relação ao sentimento que o filho revela. Ponto. Aí você pula uma linha e vai transcrever, ou seja, escrever justamente o que a mãe do Pluft falou quando ele fala para ela que tem medo de gente, ok? Aí você escreve, pula mais uma linha e vamos para a próxima. A próxima é o seguinte, a pergunta é: quais personagens fazem parte da obra na peça que você assistiu no vídeo? Tá vendo como é importante assistir o vídeo? Tem que ir lá assistir o vídeo, tá certo? Tem que dar um jeitinho de ter a internet aí, pegar o celular do papai, da mamãe, ou o notebook, ou o que tiver em casa e acessar o YouTube lá naquele endereço que apareceu anteriormente, para você assistir o vídeo, que não chega a 6 minutos, e poder responder a número 10. Então, se você assistir o vídeo, você consegue responder, porque lá no vídeo aparecem mais personagens, além da mãe e do Pluft, ok? Então, tem que assistir o vídeo para poder responder a número 10. Então, lá no caderno você vai escrever: quais personagens fazem parte da obra na peça que você assistiu no vídeo? E aí você vai assistir o vídeo para responder. Depois de assistir o vídeo, você vai dizer: lá na peça aparece fulano, ciclano, aparece assim, assim, assado. Os personagens, ok? Vamos para a nossa próxima questão, de número 11. Onde se passa a história? Em que local se passa a história? Lá, quando eu comecei a fazer a leitura do texto, o texto informativo, ele explica bem detalhado onde se passa a história. Então você vai lá no texto, né, do Pluft Fantasminha, vai ler com calma e você vai ver aonde que toda essa história se passa. E você vai escrever. Então, número 11 aí no caderno, escreva a pergunta: onde se passa a história? E aí pula uma linha e vai responder. Você vai ler o texto e responder onde é que se passa a história, ok? Vamos para a nossa última questão. A última pergunta é o seguinte: sobre o que você acha que é essa história? Então essa é uma resposta pessoal, tá? Uma resposta sua. Você, quando lê o texto, você, quando lê o diálogo do Pluft e sua mãe, você, quando viu o vídeo, juntando todas as informações, o que você acha dessa história, né? Sobre o que você acha dela. Então você vai escrever com as suas próprias palavras o que você entendeu sobre essa história do Pluft Fantasminha. O achar a história é a moral da história. Então você vai colocar aí a moral da história. O que é? A história está falando sobre o que, resumidamente, ok? Então, essa aula de hoje, nós trabalhamos em cima desse texto informativo, né?
do Pluft, o Fantasminha, e vocês vão responder essas atividades no caderno. Elas você não vai encontrar lá na plataforma, tá certo? É uma atividade aí diferente de você pegar o seu caderno de língua portuguesa e copiar a pergunta e responder. Eu tenho certeza que você já está ali doido para pegar o seu caderno, manusear ele e fazer aquele cabeçalho caprichado e caprichar na letra, né? Porque já tem tanto tempo que não escreve tanto como se escrevia quando estava em sala de aula, né? Agora só está assistindo as aulas gravadas e vai lá na plataforma e só marca lá a opção da resposta e pronto, né? Então vamos escrever um pouquinho, vamos praticar um pouquinho a escrita, não é isso? Então, uma coisinha diferente para essa aula de hoje, ok? Não se esquecendo, claro, de estar sempre acessando a plataforma Palmas Homeschool para responder as atividades. Se você não tem acesso à internet, você vai lá na sua unidade escolar, que o pessoal lá da sua escola deve avisar a sua família o dia de buscar a atividade. E quem busca atividade na escola tem o prazo de entregar ela, de devolver ela. Por quê? Porque essa questão de você responder as atividades, tanto da plataforma ou as impressas, isso está contando como avaliação, tá certo? A sua aprovação nesse ano letivo que está diferente de tudo que a gente já viu, está dependendo de você responder essas atividades que ficam aí disponíveis para vocês nesses blocos aí de 15 dias, ok? A questão de assistir às aulas também é muito importante. Não adianta você só ir para a plataforma, ir lá e tentar responder, não. Tem que parar e assistir, ligar a TV no canal 5.2, não é? Assistir às aulas programadas para aquele dia. Se você não conseguiu pegar a aula naquele horário, você acessa a plataforma, assiste a aula para depois você ir responder as suas atividades, ok? Então eu vou me despedir de vocês e até a nossa próxima aula.